Vamos lá, pessoal, eu vou gravar esse vídeo para explicar um pouco como eu estruturei o trabalho e também para ficar fácil de entender. Eu tive que tirar bastante coisas, tá? Porque senão não ia conseguir finalizar. DRA, por exemplo, foi para o espaço. Mas primeiro vamos lá. Eu fiz a divisão do slide 1, que é esse, até o 6, quem vai falar sou eu. Do slide 7 até o 13, quem vai falar é a Sara. Do 14 até o 21, quem vai falar é o Alisson. E do 23 ao 27, quem vai falar sou eu. Então, anotem aí a parte de vocês, porque vou começar. Primeira parte deixa eu voltar aqui. Primeira parte é falar sobre o MEI, né? O MEI, a gente precisa trazer para o nosso cliente quem é ele no mercado financeiro. Então, ele é um modelo de empresa simplificado, limitada a um faturamento de 81 mil anual, né? E ela veio para legalizar os trabalhadores autônomos, né? E essa empresa é amparada pela Lei Complementar número 128, criada em 19 de dezembro de 2008. Entendendo isso, o nosso cliente ele tem uma barbearia, né, que tem por nome Estilo Fino, de acordo com o nosso questionário, e a gente o selecionou para fazer uma análise da empresa dele. E para isso tudo começar, a gente implementou um diagnóstico estratégico através de 18 perguntas. E através desse diagnóstico estratégico foi possível fazer uma análise SWOT, aonde foi identificado seus pontos fortes, seus pontos fracos e as oportunidades que a empresa tem. Neste primeiro gráfico já aponta que das 18 perguntas, 9 apresentaram pontos de fraqueza. E é com base nessa análise SWOT que a gente vai propor algumas soluções. Mas antes, precisamos identificar e explanar para os professores, explanar para vocês, né, professores, como chegamos como foi classificado, na verdade, esse questionário. 50% das perguntas direcionadas mostraram que a empresa tem diversos pontos que precisam melhorar, como controle financeiro, definição da função e marketing. Também apresenta 27,77%, que arredondando fica 8%, relevando boas possibilidades de crescimento e estratégias bem aplicadas. Essas são as oportunidades. Assim como também apresenta 22% de pontos fortes, né? Que é fundamentos sólidos, né, da liderança e clareza no propósito. Trata-se de corte de cabelo, de estética, né? Então todos precisam ter isso consolidado. Uma observação daqui agora falando para você, Sara e Alisson, as informações que estão no slide podem ler sim, devem ser lidas, e a gente precisa corrigir um vício que eu percebi na nossa última apresentação. Primeiro a gente fala, depois a gente lê, né? Mas é o contrário, gente. Primeiro se lê para depois falar, né? Primeiro você lê o que está escrito e depois você fala, você explica o que você leu. E a gente está fazendo isso de maneira invertida. Então, continuando, esquematizando toda a nossa estrutura do nosso trabalho, uma vez que a gente já fez o diagnóstico, identificou os pontos fortes, as oportunidades e a fraqueza da empresa, precisamos entender como vamos propor soluções para elas. Então a gente vai usar as demonstrações contábeis, vamos utilizar o ponto de equilíbrio contábil, as análises financeiras, vamos entrar na parte de análise gerencial, apresentar um diagnóstico, fazer uma recomendação e concluir o trabalho. Então, tendo essa esquematização de como vai correr o trabalho, a gente consegue ter um parâmetro. Mas apresentando isso bem para os professores, claro que é eu que vou apresentar essa parte, o esquematizando vai vir para nos dar um parâmetro. Então, aqui está a nossa estrutura do trabalho. Entrando no balanço, né, que aí já estamos falando da parte da Sara, a gente propôs, né, essa solução para a empresa porque ela precisa saber quanto ela está dando de resultado. Não vai ser difícil para a Sara falar sobre isso, mas eu trouxe alguns pontos que precisam ser lidos antes de você começar, né, Sara? Então, da análise da DRE,
identificamos 5 pontos principais que fazem sentido para o nosso cliente observar. Teve sim uma receita um crescimento da receita bruta, teve um aumento no lucro líquido, teve as margens operacionais precisam ser observadas porque é nela que estão os maiores gastos, mostra-se até que está em vermelho, né? Isso também precisa ser observado. E tem as despesas com marketing, porque é uma despesa pequena, mas mesmo a empresa aplicando no marketing de uma maneira bem simbólica, né, porque o valor é baixo, não vê sentido nesse gasto, não tem sentido nesse gasto porque não há uma estratégia bem aplicada por detrás dele. Então, de recomendação observando essa DRE, precisa-se otimizar o lucro líquido, né? A barbearia estilo fino deve focar na análise do controle de despesas operacionais, ou seja, é ali que está o calcanhar de Aquiles. Mas claro que você pode fazer o seu rascunho, Sara, para você ter as suas falas prontas, né, dentro do slide. E aí, falando em redução de despesas, eu separei aqui uma situação da DRE que é bom a gente colocar na pauta, né? Não ficar apenas naquele slide simplório ali. Então, o principal ponto dessa DRE, Sara, é reduzir as despesas, né? Então, vamos ler primeiro? Em 2024, a barbearia Estilo Fino registrou R$ 7.200 em despesas administrativas. Dessas despesas, 6.200 pode ser reduzido em até 50% com medidas de otimização, representando uma economia significativa. Então, entendemos que de 7.200, 6.200 foi gasto de uma maneira irresponsável. E desses 6.200, 3.000 representa de aluguel e utilidades de escritórios e espaço administrativo que não faz parte do serviço. Então, essa parte que não faz parte para a prestação do serviço da barbearia, ela pode ser cortada, pode ser dispensada e o cliente não precisa ter esse custo, né? Ou pelo menos parcial desse custo pode ser reduzido. Também foi identificado que R$ 2.000 de café da manhã para a equipe. O que pode ser sugerido nessas ocasiões é que esses cafés da manhã não sejam diários, né? Que sejam café da manhã em eventos, em comemorações, para que esse valor não fique tão extrapolante dessa forma. E aí vem o sistema. O sistema, no meu ponto de ver, Sara, não é algo que impede a empresa de crescer. Porém, eles utilizam material para escritório, tendo um sistema de gestão, né? Então, o que pode estar acontecendo é que eles ainda estão utilizando muita folha para fazer controle, muito material de escritório para fazer controle, e isso é uma barbearia. Então, aproveitar o sistema é a melhor solução para reduzir o custo ali do material e absorver essa despesa, né? Essa despesa administrativa. Então, aqui já é um grande ponto para você colocar. Pode explanar bem rápido, pode até ler e colocar um ponto rápido dentro desse slide para não ficar tão extenso. Agora vamos para o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele identifica que houve-se um crescimento no patrimônio do associado, porém existe algumas observações, sabe? Que aí você nem precisa ficar parado nessa tela. A primeira observação, quando você avança, é que você percebe a alta dependência do imobilizado, né? No ano de 2023 e no ano de 2024, 43% e no ano de 2023 e 39% no ano de 2024. Então, quase metade do patrimônio das pessoas estão atrelado ao imobilizado. Isso pode se dar pelo espaço que eles utilizam sem necessidade. Muito material decorativo, material que não precisa ser utilizado dentro de uma barbearia. E aí o que pode melhorar? Aí você pode ler literalmente, tem que ler. Reduzir o investimento dos bens fixos que não geram retorno direto. Priorizar capital de giro, caixa, estoque e contas a receber. Outro ponto que o balanço traz que pode ser sugerido é o baixo giro de contas a receber, né? Então, 2024, principalmente, se você perceber 2023, é R$ 5.000
de contas a receber. Em 2024 já é 5.500, né? 11% do ativo total, então já não é interessante. E aí vamos ler novamente. Valor alto para o MEI, que normalmente trabalha com pagamentos imediatos. O que pode melhorar é reduzir o fiado, pagamentos pendentes, e usar formas de pagamentos à vista ou maquininha de cartão de crédito. E para não falar apenas dos pontos negativos, vamos falar dos pontos positivos também. Teve crescimento saudável do patrimônio líquido, porque ele saiu de 2026 para 26 mil e foi para... Oh, Jesus, vou ter que pausar.